Aproveitando o mês de férias, um turista recostado em cômoda poltrona de hotel cerra os olhos para um cochilo na esparramada indolência de uma estação de repouso. Suavemente, deixa ele rolar a memória à procura de recordações que distendam e convidem ao sono. Mas a imaginação é quase sempre caprichosa, e todo capricho, por natureza, é teimoso. As imagens que se lhe apresentam, lá sabe o turista por quê, talvez em razão da bela floresta que se vê ao longe, são fotografias, vídeos que viu em diversas ocasiões sobre os índios, seus costumes, suas moradias, seus ritos de festa, de luto e de guerra. O candidato ao cochilo consegue escapar, por fim, à perseguição indígena, pouco propícia à distensão. E de pálpebras baixadas, na insistente procura do sono, vai fazendo emergir da memória, mansa e suavemente, a lembrança de alguma grande cidade do Ocidente. Paris, Roma ou Nova York. Se não, São Paulo, Rio ou Buenos Aires. Nosso turista se distende, sente que o sono se vai acercando. Mas, por seus ouvidos adentro, penetra o que dizem pessoas próximas, instaladas em um grupo de cadeiras no mesmo salão do hotel. São duas as vozes que conversam. Por rara coincidência, será telepatia? O tema da prosa parece ser um comentário aos primeiros quadros selváticos que haviam importunado o infeliz caça-cochilo. Uma voz indaga. Então, o que deve ser o tipo de sociedade modelo? A taba ou a cidade grande? Entre surpreso e indolente, o turista se pergunta, ainda de olhos cerrados, que tipo de pessoa levantaria uma questão cuja inevitável resposta é banal à força de tão óbvia. Com isto, não perde ele a esperança do cochilo. A banalidade é sonolenta por natureza. Quem sabe se o ajudará a adormecer. Mas, logo em seguida, ouve outra voz que responde enfática à primeira. Olha só, a tribo é um modelo do futuro. Ela representa para o homem um estilo de ser, de pensar, de querer e de agir que deve modelar as sociedades em fase dessa decadência do nosso século. E, sobretudo, as sociedades vão ir se formando ao longo de muitos outros séculos futuros. As grandes aglomerações urbanas da civilização de consumo, que ainda hoje encantam ou empolgam tanta gente por aí, isso representa, pelo contrário, o passado, a caduquice, a morte. Quer dizer, tudo que tem que desaparecer. O turista desta vez não aguentou. Abriu os olhos à procura do louco e não conseguiu mais dormir. Ao mesmo tempo, a voz enfática continuava. E não sou só eu que penso assim, hein? No Brasil, o que há de mais moderno na atividade missionária pensa exatamente do mesmo modo. Já ouviu falar nos missionários Adornati? Não. O que é isso? Pois é bom que vá sabendo. Adornato vem de giorno, que em italiano quer dizer dia. Adornato é um missionário que se proclama em dia atualizado com a igreja nova, pós-conciliar. E daí? Os missionários Adornati querem proteger as populações indígenas que ainda vivem felizes nas suas tabas, espalhadas aqui e acolá, no fundo das selvas, contra o risco de serem dominadas pela civilização atual. Elas são os restos de um passado imemorial, é certo, mas elas são, sobretudo, lições vivas para um futuro cheio de sabedoria. E na tribo dita selvagem, não tem mandões nem chefões. O cacique é só um líder conselheiro. Tudo se resolve com o consenso de todo mundo. Não há entre os índios fazendeiros nem colonos, patrões e empregados, proprietários nem marginalizados, ricos ou pobres. Não há leis, regulamentos, repartições, taxas, impostos, todo esse inferno que você vê por aí. Quer dizer, não tem nada do que divide, hierarquiza, oprime. A nudez espontânea dos homens e das mulheres é completa, ou quase tanto. Todos andam inteiramente à vontade pela selva, vão atrás de uns petiscos para comer, peixe, passarinho, besouro, fruta. E quando voltam, repartem com as famílias tudo o que pegaram. Ninguém quer ser mais do que ninguém, nem pensa muito no dia de amanhã. Enfim, o paraíso na terra. Parecia que o outro não estava achando estranho todo esse delírio, então pergunta. E nós?
Vamos continuar atados a essa vida que a gente leva? Você não percebeu? Também no mundo dos brancos é preciso acabar com essa mania de dinheiro, de capital, de lucro, luxo, status e desigualdades. O futuro está no dividir tudo por igual, acabar com as competições, carreiras, liquidar essas imensas estruturas econômicas, políticas, administrativas e sociais, dissolver as megalópolis aí e os países, e aí formar vários pequenos grupos autônomos, espontâneos, livres, iguais e irmãos. Resumindo, o índio é muito mais um modelo para nós do que nós somos para ele, viu? É então desmantelamento geral que você está pregando? É, mas um desmantelamento construtivo, porque daí vai nascer um mundo novo. E como é que se faz esse desmantelamento? Sei de muita gente que já quer isto, e gente grossa, sábios, pensadores, escritores de renome internacional. Já ouviu falar de Levi Strauss? Foi um etnólogo famoso, catedrático de antropologia no Collège de France, de Paris. Era o líder do pensamento estruturalista. Ele dizia que a sociedade indígena, por ter resistido à história e ter fixado a forma de viver do período pré-neolítico, é a que mais se aproxima do ideal humano. E é para esse tipo de sociedade que devemos retornar. E o ex-frei Leonardo Boff, que defende a teologia indigenista e ecologista, louvado por altos círculos no Vaticano. Sabia disso? É. E quando for majoritário o número dos que quiserem isso, vai ser irreversível que eles vençam. Aliás, nem é preciso tanto. Basta que em determinado momento isso vire uma moda e pronto. Quantas revoluções atingiram o topo da vitória porque elas pegaram os ventos da moda? Mas então esse bofe que você falou, ele tem apoio dentro da igreja? Olha, eu conheço muito especialmente o que se passa dentro da igreja. E eu sou padre missionário, sabe? São padres e freiras, alguns leigos também, que a gente vai convencendo. São bispos e cardeais, sabe? Mas não me pergunte os nomes. Sim, sei. São comunistas e não querem encrenca com a opinião pública, não é? Que bobagem, rapaz. Comunismo é velharia. Ditadura do proletariado, capitalismo de Estado, redes administrativas enormes. Tudo isso também tem que acabar. Em certo sentido, a gente é comunista, é claro. Mas a gente tem que ficar... não pode ficar só nisso, né? Veja, por exemplo, o capitalismo de Estado. Coisa ultrapassada. A gente não quer capitalismo nem Estado. A gente vai além dessas velharias. Ao escutar estas palavras, o nosso turista se lembra de ter ouvido vagamente no noticiário algo sobre um tal Sínodo da Amazônia, de que alguns bispos e cardeais estariam inclusive querendo estabelecer na liturgia católica alguns rituais indígenas. Definitivamente, o pobre caça-cochilo não consegue mais dormir. Quer fugir do pesado noticiário que já lhe dói nos ouvidos, mas a curiosidade o acorrenta. Muitas perguntas lhe assaltam o espírito. É fácil imaginar quais sejam. Para responder a tais perguntas, nada melhor do que ouvir vozes eclesiásticas e especialmente vozes missionárias, das mais às menos graduadas. É por isso que lhe apresentamos o livro Tribalismo Indígena, Ideal Comum Missionário para o Brasil do século XXI, escrito por Plínio Correia de Oliveira. Você pensa que as questões levantadas na cena que apresentamos vêm de hoje? Não. Lamento lhe informar que está enganado. O livro Tribalismo Indígena, escrito há 40 anos, trouxe à tona o tema que agora é mais atual do que nunca. Por isto, muitos consideram este livro como verdadeiramente profético. Eis o que a obra de Plínio Correia de Oliveira revela. A concepção tradicional da missão católica em oposição ao que pensam os missionários atualizados. Os abismos para os quais nos convidam os mesmos missionários. A apologia da destruição da família e da sociedade contemporânea. A extinção do pudor e a morte de toda a tradição cristã. A acusação de que todo branco que aqui veio ter é tirano, opressor, sanguinário e ladrão. Suas absurdas críticas à obra sagrada do grande Anchieta, cujo perfil moral quase sobre-humano alcançou junto aos indígenas tão magnífico êxito missionário.
Ouça-os conclamando a juventude dos seminários, dos conventos, do país inteiro, para esse neocomunismo tribal que se ufana de mais comunista do que o próprio comunismo. E compreenda, por fim, que este é um perigo real para os índios, mas também para os civilizados. É, em última análise, uma investida de eclesiásticos contra a Igreja e de civilizados contra a civilização. O que é o pobre índio em tudo isso? Mais uma vez, um pretexto de discórdia, de lutas entre civilizados. Civilizados que querem conservar a civilização, alguns recristianizando-a, outros afundando-a nos erros que a agitam, e outros ainda tentando arrasá-la. Acesse o link abaixo e encomende já o seu exemplar de Tribalismo Indígena, Ideal Comum no Missionário para o Brasil do século XXI. Caro amigo, interesse-se. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe este vídeo. Divulgue de todos os modos, em torno de si, o conhecimento da investida neocomunista. E lhe caberá a glória de ter contribuído com sua voz para o grande brado de alerta que pode salvar o Brasil.